Muito boa noite. Estamos ao vivo, aqui juntamente com o pastor Nicolau Antônio. Não, é como? Antônio Carlos. Né? Antônio Carlos. Não adianta, eu vou chamar você sempre de Cacá, né? Cacá por causa do sorriso que ele tem, não é verdade? Então hoje nós temos aqui um podcast, assim, né? Como que é, o que todo mundo, né? Nas atualidades de hoje. Um bate-papo com o pastor e, no entanto, agora ele vai dar uma saudação, boa noite, para que a gente possa estar iniciando, então, algumas perguntas para ele poder estar compartilhando com os ouvintes que estão nesta noite, ligadinho na Web Rádio Raiz Plena. Boa noite a todos, você que vai estar nos ouvindo. Fica ligado aí que a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Né? Eu creio que vai ser um tempo abençoado. E você que está nos vendo vai ser abençoado também, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né? Cacá, você nunca foi assim cristão de início, né? Não nasceu de berço? Nasceu? Não nasci de berço, não. Né? Eu me lembro até que meu pai católico, minha mãe católica, né, me levava para participar das procissões. Sim. Né? E a gente ia por conta da obediência, certo, aos nossos pais, né? Mas eu vim me converter lá no ano de 86. 86. Faz tempo. Na cidade de São Paulo? Isso, eu me converti em Osasco, né? Eu sempre gostei do futebol, né? Sempre fui atleta. E é interessante que eu entrei para trabalhar numa empresa que até hoje dá muita, como que eu posso dizer? ênfase. Dá muita ênfase ao esporte, que é o Grupo Pão de Açúcar, né? Sim. E lá no Pão de Açúcar eu entrei para trabalhar ali 3 meses, que era um serviço temporário, final de ano. Era um desafogo, né? Pra gente trabalhar ali final de ano, para não passar o Natal sem comprar o tal do panetone. O peru. O peru. Né? Aí a gente foi trabalhar, e é interessante que a gente foi trabalhar numa embalagem de batata, limão e cebola. Né? E ali conheci uma jovem, né, que ela foi um canal de bênção para minha vida, me levou para a igreja. E ali eu conheci o Senhor e entreguei minha vida para o Senhor. Isso no ano de 86, mês de agosto. Porque eu me lembro, Cacá, antes de 86, deixa eu ver que ano mais ou menos, 88, eu era católico. Também eu estava na igreja católica, na ocasião, na renovação carismática, né? Junto com com o pessoal que é todos nossos amigos aí, né? O Luizinho, Jurandir, enfim, pessoas que até hoje estão aí na frente de anunciar a palavra de Deus também, não é verdade? Então, eu me lembro que num dos grupos de oração você estava lá, né? Você lembra disso ou não? É verdade, é verdade. Né? Quantas vezes a gente ia nas orações, lá no hospital, na catedral, isso, lá no cemitério a gente ia. Isso, né? Pedro Valim. Isso mesmo. Seu isso Pedro, mesmo. Né? Ali naquela igrejinha do Douradão. Isso mesmo. Que tempo, né? Que maravilha, né? Era um fervor, né? É verdade. Mas então, depois você foi tendo uma experiência com Deus, né? Então, é verdade. Eu me converti nesse tempo, né? Como eu disse aqui, eu fui atleta do Pão de Açúcar. Fiquei 2 anos na igreja, né? E uma certa ocasião, o Pão de Açúcar, por defender o esporte, ele me colocou contra a parede e precisava que eu desse uma resposta acerca do esporte, porque na época, na ocasião, a Assembleia de Deus não podia jogar futebol. Certo. Né? E eu era um atleta, me converti, então eu fiquei privado de participar do esporte no Pão de Açúcar. E infelizmente na época eu não tinha um alicerce bíblico, uma base, né? Uma base bíblica para permanecer, né? Então eu voltei pro futebol, né? Mas com tudo isso eu já conhecia o Senhor, né? Então, mas foi um tempo que eu fiquei assim meio que afastado da igreja por conta da empresa, que ela tinha como base você trabalhar, mas defender as cores esportivas do Pão de Açúcar. E o que é ficar afastado do altar? Misericórdia. Eu sempre digo hoje nas minhas pregações, quando eu falo que tudo isso é graça e misericórdia. Né? E misericórdia de Deus quando você se afasta da igreja, quando você se afasta
se afasta do povo de Deus, né? A Bíblia diz, a palavra do Senhor, ela fala no Salmo 133, quão bom e quão suave é Que os que irmãos, os irmãos vivem em união. em união. Então, hoje eu vinha para cá, pro local aqui do podcast, eu vinha conversando com o Espírito Santo, eu falei, não consigo entender e compreender hoje como pode um cristão não querer ir para a igreja, né? Sendo que a igreja é um lugar de união, a igreja é um lugar de ensinamento, a igreja é um lugar de aprendizado, a igreja é um lugar de cura, de libertação, Que coisa. né? E a gente hoje fica assim, cabisbaixo de ver algumas pessoas que não querem ir para a igreja. Então, esse mesmo assunto, o pastor Clausberto comentou esses dias, né? Acho que estava até comentando que até o pardal fez ninho e encontrou casa, né? É verdade. E a andorinha ninho, né? Então, a igreja é o santuário de Deus, aonde nós buscamos a presença de Deus, né, Cacá? É verdade, é verdade. Até a gente está, né, nesse tempo, né, as lições da escola bíblica ali na nossa igreja está falando sobre a igreja, né? E nós sabemos que nós somos igreja. Porém, o Senhor também levantou o templo, lugar de adoração, lugar de comunhão, lugar de aprendizado. Comunhão é o isso que é mais importante. É verdade, Né? é verdade. Os irmãos em união, né? E eu creio assim que um assunto que faz a gente entender muito isso é a base, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi derramado quando o povo estava unido. Lá em Pentecostes. Isso, lá num cenáculo. Cenáculo. Né? Então a importância da presença de Deus na nossa vida é estar em comunhão. E o que é uma experiência com o Espírito Santo para você? Como foi esse encontro? Meu Deus do céu. Acho que foi um chacoalhar de Deus na minha vida, porque a gente sem o Espírito Santo é que nem uma casa velha. Né? Tem um cantor que eu admiro muito, né? Que é o Gerson Rufino, e ele fez uma canção chamada Tapera Velha. Né? Mas hoje a gente aprende que mesmo sendo uma tapera cheia do Espírito Santo, ela vira um monumento, vira uma casa de bênção. Isso mesmo. Né? E o Espírito Santo, ele quem reforma a nossa vida, né? É. Ele quem tira as telhas de aranha, é ele quem... O Isso Espírito mesmo. Santo é algo fundamental para nós. Ele adentra, né, a nossa vida. E ele verdade. começa a fazer uma faxina de dentro para fora, né? Meu Deus do céu, é coisa maravilhosa, Isso né? aí. Eu trago isso para minha vida, né? Eu sempre procurei, através dos ensinamentos do meu pai, né, que nem era cristão, que eu trago isso como herança de pai natural, que é ter alegria. Né? E a gente vem para a igreja e aprende, né, que a alegria do Senhor que é a nossa força. Né? Isso é um dos motivos de eu estar sempre rindo, sempre sorridente. Né? E até algumas pessoas pensam que eu não tenho luta, que eu não tenho problema. Que não tem dor. Que não tem dor. Né? Mas a gente aprende, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força e a alegria, ela faz com a gente superar tudo isso. Né? Os problemas vêm, mas quando você lembra do Senhor, você espera no Senhor, que o Senhor no tempo certo, Ele vem e resolve os nossos problemas. Ele está sempre presente no verdade. momento da angústia. É verdade. Não é verdade? É verdade. É verdade. E aí, com o tempo, você também teve um encontro, a sua esposa já era cristã? Não. Eu contasse da minha esposa assim, até eu sou meio assim suspeito de falar, eu sei que nós estamos aqui no ar, né? Mas a conversão da minha esposa foi algo que mudou a história da minha vida, a história da nossa vida. Né? Estávamos um dia, né? Eu tinha voltado para a igreja, e quando você volta para a igreja, a gente que aprende da palavra, a cobrança é maior. Né? E A quem é mais dado, mais será cobrado, né? É verdade. E nas minhas orações eu orava assim, ó, Senhor, a tua palavra diz que, Josué, se eu não me engano, que fala sobre isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu voltei para a igreja e Claudete não queria nem saber da igreja. Né? Ela até comentava comigo, falou assim, você pode ir. Ela tá interessante, ela vai rir depois quando ela vê esse podcast. Eu falo isso com liberdade, porque ela conhece a nossa vida. E ela falava assim, você pode ir, e quando você voltar, eu não quero nem saber o que aconteceu lá. Né? Então, o que fazer nesse momento? Pedir ajuda para o Espírito Santo, nos dar estratégia, sabedoria. Né? E aí a minha oração era com base nessa palavra, Senhor, eu e a minha casa seremos o Senhor. Então eu comecei a orar, pedir ajuda para o Espírito Santo. E num dia, num encontro com Deus, Claudete foi para o encontro,
E Claudete voltou de lá já cheio do Espírito Santo, né? Voltou já uma bênção, então ali o Senhor, ele concluiu na nossa vida essa palavra, né? Eu e a minha casa servimos o Senhor. Quando vocês vieram para o Senhor, você já tinha o filho? Não, o Mateus como posso falar? O Mateus é o diploma dessa nossa união, dessa nossa graça de estar com o Senhor, de entregar a nossa vida. Eu gosto muito de um salmo, né? O Salmo 37, ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. ele fará. E uma façanha de Deus, através da nossa vida de comunhão, eu e a Claudete, foi o presente que o Senhor nos deu, que é o Mateus. Né? Então o Mateus veio para selar essa união de comunhão com Deus, e através do Espírito Santo hoje a gente está desfrutando hoje do nosso filho, que meu filho é uma bênção. Né? Eu percebo que você tem um apreço muito grande com ele. Meu Deus do céu. Né? Esse dia eu me vi pregando assim, falando sobre o ciúme que Deus tem da gente, né? E falando sobre um Deus ciumento, né? Que o nosso Deus é pai. Né? E eu, na pregação eu falava assim, e eu sou pai do Mateus natural. E eu até brincava assim, mexe com ele pra tu ver. É isso aí. Né? Então Deus é assim conosco também. A Bíblia diz, né? Ai daquele que se levantar contra o ungido. Isto. Né? Porque nós somos filhos de um pai, meu Deus do céu. Legitimados pela graça. É verdade, né? É verdade. Então Mateus, ele é a nossa recompensa, né? Dessa nossa união. E aí, então, com o tempo, você voltou para Bernardino de Campos, né? E tendo aí a sua morada aqui, sua família. Foi quando você começou o ministério. É verdade. O nosso retorno para Bernardino, né, foi pra gente como se fosse... Eu sempre tinha vontade de retornar para nossa casa, né? Para Bernardino de Campos. Né? Até aproveito assim para falar que eu fui criado em Piraju, né, até os 15 anos. E quando eu decidi voltar para Piraju, para Bernardino de Campos, eu comecei com a Claudete, com o meu filho. Falei, vamos voltar para Bernardino. Aí a gente tinha esse sonho de voltar para cá, né? Voltar para cá, para morar para cá, né? Até por conta da qualidade de vida que tem aqui, né? Lugar tranquilo, lugar que a gente conhece todo mundo. Né? E tem um vento impetuoso. Verdade. Não é? Né? Então era a realização de um sonho, né? Voltar para cá, né? Até por conta de deixar o Mateus numa liberdade de sair de casa, que até então em Osasco o Mateus não saía para nada, por causa do medo. É complicado mesmo, né? É complicado. Mano, em São Paulo a gente vive restrito, né? E aí o envolvimento na época era o pastor da igreja aí, era o pastor Estevão. Pastor Estevão que nos recebeu, né? Nos recebeu com graça, nos deu sempre liberdade de trabalho na igreja, né? Os trabalhos de orações, né? A gente sabe a oração, eu comentei aqui que a oração é a base do cristão, né? E abre um leque aqui que é a base de tudo. Independente de ser cristão ou não, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito, né? A oração de um justo pode muito, né? E o pastor nos recebeu com muita liberdade, sempre nos deu liberdade para trabalhar, né? Através das intercessões. Gosto muito de ir para o monte, faz tempo que eu não vou para o monte. Né, mas gosto muito de ir para o monte, orar, né? Então o pastor ele sempre nos deu muita liberdade para trabalhar. E ao longo do tempo, né? Você exerce o ministério do diaconato e também sua esposa, né? Trabalha como diácono na igreja, né? Isso mesmo. Até eu gosto muito de comentar sobre isso. Né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você não é pastor? Né? E eu respondo assim, sou pastor, mas sou diácono também. Né? Acumula cargos, né? Acumula cargos. Isso aí. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É verdade. Não é? E uma palavra que eu sempre cito, pastor Maurício, acerca do diaconato, né? A Bíblia fala que nós temos que servir ao Senhor com alegria, né? E alegria a gente já tem natural. E a gente que gosta de fazer para Deus, a gente serve bem com alegria. E tem uma recompensa bíblica sobre isso. A Bíblia diz lá em Timóteo, que fala que aquele que serve bem vai adquirir uma boa posição na fé em Cristo Jesus, né? Aquele que serve com alegria. E até eu queria abrir um parênteses aqui acerca do diaconato, né? Você que vai nos ouvir, você que é diácono, faça com alegria. Sirva a Deus com alegria, que tem uma recompensa muito grande.
É uma recompensa sobrenatural. Porque o diácono, ele é o braço direito do líder, né? Do pastor, né? Porque é verdade. O copo com água, às vezes, esquece lá, mas o diácono não esquece. É verdade. Ele leva lá. A igreja vai estar sempre pronta, né? O acolhimento, né? E além do mais, servir, né? É verdade. Diaconato é serviço, é trabalho. Olha só que interessante, né? Nós estávamos aqui para falar a respeito do Espírito Santo. Estamos falando de diaconato. Mas por que será? Porque Estevão, né? Todos vocês sabem que foi um diácono. E ele foi cheio do Espírito Santo. Não é verdade? É verdade. Naquela ocasião, ele morreu, né? E não negou a sua fé. É verdade. Não é verdade? O apóstolo Paulo teve que segurar até a capa, né? Meu Deus. Não é verdade? E ali apedrejado. No entanto, olha o que aconteceu através da vida de um diácono. Meu Deus. Né, pastor? É verdade. Você lembrou de Estevão, tem outro servo também que fez proezas, né? Sobrenatural, Felipe. Felipe, a Bíblia diz que ele foi transladado, né? Quando ele anunciou ali a palavra ali para aquele príncipe que estava ali caminhando. Né? Então, e outra coisa também importante. Naquela carruagem, né? Isso. Na beira do riacho. E outra coisa importante também sobre o diaconato. A Bíblia fala que o diácono é uma coluna. Coluna. É uma coluna. Então, olha a sustentação que você, diácono, dá à igreja, ao seu pastor, ao seu ministério. É muito importante isso. É muito importante, porque o recurso do pastor é o diaconato, né? Porque ele tem algum problema, a primeira coisa que ele faz é olhar onde que estão os diáconos para pedir socorro, para pedir ajuda, não é? É verdade. No momento ali do culto. Mas nós sabemos, né, pastor, também, que além de diácono, você é pastor. Você é pastor de uma congregação, não é isso? Aonde? Então, nós estamos ali pastoreando ali em Batista Botelho. Já faz quanto tempo? Já vai fazer uns 7, 8 meses, mais ou menos. Não tenho aqui a data exata. Né? E eu recebo isso como um presente de Deus. Né? Poder cuidar de um, cuidar de dois, cuidar de três. Cuidar de vida. Cuidar de vidas, né? E até o pastor Maurício comentou aqui que é um acúmulo de cargos também. Né? Mas a Bíblia diz que quando a gente, Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, a gente sabe que tem recompensa. Não recompensa física, mas recompensas sobrenaturais que vêm. Alegria. Alegria. É a alegria que vem, assim, a graça, o envolvimento de fazer para Deus, isso é maravilhoso. E nós estamos ali pastoreando ali nas terças-feiras, nas quinta-feiras, no sábado, e fazendo com muita alegria. Eu e a minha esposa, a diaconisa Claudete, também pastora Claudete hoje, porque ela é minha esposa. Quem tem rebanho é pastor. É pastor, é verdade. Não é? Quem está na frente de um rebanho, ele não deixa de ser um pastor. É verdade. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem a fazer, não é? Na nossa vida, porque a disponibilidade faz com que haja conhecimento. É verdade. Não é mesmo? São experiências que nós temos, né? E quando você então recebeu a graça do Espírito Santo de Deus, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito de dons do Espírito Santo. Nossa, falar sobre os dons do Espírito Santo é algo maravilhoso, né? E a gente que já teve, eu tive muita experiência com o Espírito Santo, assim, o Espírito Santo falar ao meu coração, assim, para decisões, né? Eu me lembro que um fato que aconteceu na nossa vida, né? Isso em 2006, 2007, mais ou menos, 2007. Né? Nós tivemos uma experiência, assim, do Espírito Santo muito forte, né? Citando aqui de novo meu filho. Meu filho, um dia ele ficou doente, com a febre de 40 já, muito grande, e nós levamos ele para o pronto-socorro. E acho que foi uma das maiores experiências que eu tive com o Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo falar. Nós levamos ele para aquele pronto-socorro, e quando eu cheguei no pronto-socorro, né, o médico que estava de plantão, ele se encontrava dormindo, porque era de madrugada. E quando o médico saiu ele para atender o meu filho, o Espírito Santo falou assim: não deixa ele, leva ele embora daqui. Olha. E eu, muito preocupado, porque a febre dele era muito alta, eu de imediato assim, eu peguei meu filho e fui embora. O médico falou para mim: você vai embora? Eu falei: vou.
peguei o Mateus, levei embora. E na ocasião, a gente, ouvindo o vizinho pediu para que a gente fizesse um suco de laranja para a febre baixar. Mas eu muito preocupado com aquilo, porque a febre era muito alta, dei o suco de laranja para ele, era umas 4 da manhã mais ou menos. E aí aquela noite ninguém dormiu mais. Amanheceu, nós levamos ele para um médico no centro de Osasco. E chegando lá, o médico falou que ele estava com meningite. Misericórdia. Estava com meningite. E logo já internou, já isolou o Mateus. E aí eu fui pro trabalho, preocupadíssimo. O Claudete ficou lá com ele. Eu cheguei no meu trabalho, falei com o meu patrão, falei assim, meu filho está internado com meningite. Aí meu patrão, né, que não processava a mesma fé que a gente, falou assim, vai embora, Nicolau. Vai embora, vai lá acompanhar seu filho. E chegando lá, o Mateus sempre foi assim, ativo, né? Mas ele estava com a moleirinha assim, latejando. E o médico falou assim, o seu filho vai ficar com sequela muito forte. Meu Deus. Né? E ali, a gente já que tinha a experiência da oração, né? O que fazer nesse momento? Foi orar. Foi orar, pedir a Deus graça. E na oração que eu fazia, pastor, né? Por isso que é bom a gente orar com base na palavra. Né? O Senhor, ele prometeu um filho que seria uma bênção. E naquele momento, meu filho estava entre a vida e a morte. Né? E se vivesse, traria uma sequela muito grande, que o médico disse. E eu fui orar a Deus. Fui acreditar no poder da oração. E eu fui para casa. E Claudete ali, eu estava ativo ainda no trabalho. E um dia, no outro dia, numa madrugada, eu saí para o trabalho. E uma mulher no meu portão. E falou assim, o Senhor manda te dizer que essa doença não é para a morte, é para o Senhor ser glorificado. Meu Deus. Hoje ainda o seu filho sai de lá. Olha que maravilha. E eu tomei tanta posse dessa palavra daquela mulher, era 5 da manhã, pastor. É uma palavra profética. É uma palavra profética. E eu tomei tanta posse daquela palavra que eu fui pro meu trabalho. Chegando lá no meu trabalho, eu tive a ousadia de falar com o meu patrão. Falei pro meu patrão assim, nunca vou esquecer disso, pastor. Falei, Milton, eu estou voltando para casa que meu filho vai sair de alta hoje. E nesse momento, o inimigo que a gente sabe que o inimigo ele não dorme, né? Ele arquiteta o mal contra a nossa vida. Por isso que eu falo muito de Efésios 6, sobre o revestimento da armadura de Deus, contra setas malignas que vêm sobre a nossa mente. E ele falou assim, o seu filho não sai de lá, vai ficar com sequela. E eu tomei posse da palavra de Deus e falei assim, o seu filho vai sair de lá, daquela palavra profética que aquela mulher lançou sobre a minha vida. Aí, eu cheguei no hospital, o Mateus internado ainda, isolado. Chegando lá, eu falei pra Claudete, arruma as malas, que já nós vamos embora. Isto. Claudete falou assim, o que você está falando? Eu falei, tô falando para você arrumar as malas, que já nós vamos embora. Tá certo. Aí esperei um pouquinho, entrou o médico, ele observou a mala da Claudete arrumada. E aí ele falou assim, isso é fé. Olha. O médico falou, isso é fé. Era um japonês, né? Eu falei, meu filho sai daqui hoje. Falei pro médico. Aí o médico falou assim, vamos ver. Aí o médico foi lá, pegou o Mateus, foi lá, mediu a temperatura do Mateus. E realmente Deus, ele agiu de maneira sobrenatural naquele momento. Falou assim, seu filho tá bom, vai embora, não vai ficar com sequela nenhuma. Oh, maravilha. Né? Então hoje eu posso ver que realmente Deus é Deus tremendo. E foi a maior experiência que eu tive assim, de ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, a importância de obedecer a voz do Espírito Santo. A obediência, ela quebra a maldição. É verdade, né? pastor, é verdade. É uma submissão a Deus. E quem está submisso a Deus, ele recebe, né, do Senhor aquilo que ele pede. É verdade, né? É verdade. E aí então, Cacá, o tempo foi passando, né? E você vai envolvendo cada vez mais. E graças a Deus hoje está aí na frente de uma obra, né? E hoje aqui conosco, né? E eu creio que Deus tem muitas coisas ainda para abençoar na sua vida, amém, né? Amém. Você me faz lembrar um fato que Mateus, ele é um menino de Deus, abençoado, né?
Mas sempre que ele quiser alguma coisa, quando ele pedir uma chuteira de novo, agora não precisa porque ele tem. Ele tem onde comprar chuteira, né? Verdade. Mas ele pode te pedir outras coisas. É verdade. Não é? É verdade. E você vai falar assim para ele: entra no teu quarto e fale com aquele que te dá. É verdade. É verdade. Eu não vou te dar, mas vê lá se ele te autoriza a dar. É verdade. Não é verdade? Porque a nossa vida tem que estar diante de Deus. É verdade. Pastor Adam falou uma história aqui, semelhante a essa, né? E que ele não pôde. Eu entendi o recado de Deus naquele dia, que foi uma grande bênção, né? Deus hoje, ele faz algo que a gente nem imagina. A primeira pessoa que era para estar aqui, para falar, era você. E, no entanto, Deus trocou a ordem aqui. Sabe quem foi o primeiro? Pastor Clausberto. Pastor Clausberto. Deus trouxe ele lá de São Paulo, né? E ele falou aqui sobre a Marcha para Jesus. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, o paizinho dele faleceu. Meu Deus. Só que ele tinha que estar aqui para poder ajudar a mãezinha. Não é verdade? Então, as coisas de Deus, Deus é tremendo. E o pai dele era um homem temente a Deus, né? Estava servindo a Deus. Então, foi assim, um chamado rápido. Meu Deus. E a gente tem que estar preparado, né, pastor? É verdade, é verdade. A gente, eu costumo dizer, pastor, que tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende. Mas é que é direcionada por Deus, né? É direcionada por Deus. Eu me lembro de um fato muito interessante, eu queria contar aqui, né? Através a gente conversava aqui antes de começar sobre o semeador, né? Sobre semear na vida das pessoas. Eu me lembro um dia que eu queria dar uma Bíblia de presente para um convertido na igreja. E olha como é importante de você ouvir a voz do Espírito Santo. Né? Eu convidei um rapaz para ir comigo para o centro de São Paulo, Conde de Sarzedas, comprar uma Bíblia, né? Que é um local que a gente tem lá a facilidade de comprar Bíblia com preço acessível. E eu lembro que eu convidei aquele moço para ir comigo e na hora que ele para me responder para ir comigo, ele falou assim: Nicolau, eu não tenho dinheiro nem para pagar a passagem. Né? Talvez amanhã ele possa ver esse versículo e ele vai comentar. E eu falei: não, querido, eu quero que você vá como companheiro meu. E eu tinha que receber o meu pagamento para comprar a Bíblia. E quando eu fui pegar o meu pagamento, o Espírito Santo falou assim: pega e dá metade para ele do seu pagamento. Olha. Aí na hora foi tão interessante assim a briga que há ainda na cabeça da gente sobre o inimigo e o Espírito Santo falando, né? Eu falei assim: meu Deus. Mas de imediato eu vi que era Deus mandando, o Espírito Santo falando. Eu peguei aquele dinheirinho e dei, vou falar até o valor. Eu recebi 1.100 e eu dei 650 para ele. 550 para ele. E esse moço, ele no trem, ele foi falando em línguas até... Você já pensou? Até a Barra Funda. E eu sem entender nada do que estava acontecendo, né? Fiquei ali na dispensação, fomos lá, compramos a Bíblia, fomos depois comer um lanche. Mas quando sentamos ali para comer o lanche, ele me relatou algo tremendo e maravilhoso. Ele falou para mim assim, Nicolau, você nem sabe o que Deus fez hoje na minha vida. Porque ontem foi aniversário da minha mãe. Que coisa. E a minha mãe não é cristã. E ela falou para mim assim, que igreja é essa que você vai? Que Espírito Santo é esse que não te ajuda? Que você não tem nenhum trabalho, nem um dinheiro para comprar um presente para sua mãe. Que coisa. E aí naquele momento, ele falou assim: Nicolau, se você me permite, agora eu vou comprar um presente para minha mãe, vou comprar coisa para minha casa e vou dizer para minha mãe que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. É isso aí. Né? Então a experiência que a gente tem com o Espírito Santo é de obedecer, como a gente acabou de falar aqui, né? Obedecer a voz do Espírito Santo tem recompensa e traz muito benefício pra gente. Querendo Deus, quem impedirá? Quem impedirá, é verdade. Não é mesmo? É verdade. Maravilha. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Conversando com o pastor Nicolau, né? Também conhecido como Cacá. Nós já estamos encerrando, nós vamos fazer um momento de oração, né?
Você que está aí nos ouvindo do outro lado, se você deseja receber uma bênção do Senhor, acredita. Acredita em Senhor. Acredita no momento da oração. Porque o Senhor, Ele opera maravilhas à distância. Nós aqui vamos unir a nossa fé em seu benefício. Você que está aí do outro lado, talvez enfermo, deprimido, com problema de depressão, né? As pessoas falaram para você que você não vai conseguir, mas você vai conseguir. Você vai sair dessa. Você vai ter um momento de vitória na sua vida. Eu sei, porque Deus fez isso comigo. Muitas vezes que eu estava num estreito, no momento que eu não tinha nem para ir, nem para a direita, nem para a esquerda, o Senhor me dizia, vem para os meus braços, né? Vá para os braços do Senhor, que Ele fará maravilha. Nós vamos orar. Eu queria pegar nas mãos do pastor e aqui junto, amém, na mesma fé. Vamos orar. Amado Deus, aleluia, e querido Pai, sim, em o nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, neste momento, na Tua santa e gloriosa presença, Pai. Cura, Senhor, o enfermo. Sim, cura, Senhor, aquele que está desesperado, sim, Senhor. Há muitos que está pensando até em dar um cabo em sua vida, mas o Senhor não vai deixar. É verdade. Ele vai estar ouvindo neste momento, né? Aleluia. Cura, Senhor, todo problema de enfermidades na pele, nos ossos, na cabeça, no couro cabeludo, aleluia, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que haja um milagre, Senhor, nos pés, Pai querido, em nome de Jesus. Aleluia. Há muitas pessoas que estão enfermas, dor no estômago, problema de coração, pressão alta. Não há controle, Senhor. Sim, mas nós sabemos que o Teu Espírito fluirá em nossas vidas, sim, e trará a cura, o milagre e a bênção. Aleluia. Receba neste momento, aleluia, a cura e o milagre em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, graças, pastor? A Deus. Gostaria que você desse as saudações finais para que a gente possa encerrar esta programação. Amém. Que Deus continue abençoando você. Eu sei que você vai estar ligado aqui em todos que vierem aqui, contar um testemunho, trazer uma bênção para a sua vida. Momento de muita alegria estar aqui com o pastor Maurício, né? Deus colocou no coração dele um grande projeto, né? Lugares que nós não podemos ir, né? Através da rádio, através aqui da Raiz Plena, né? Vai entrar na sua casa trazendo aí uma semente de bênção e de vitória para a sua vida. Que Deus abençoe sua noite. Amém. Em nome de Jesus. Compartilhe, né? Dê um joinha. É isso aí que eles falam? Isso Dê um mesmo. Joinha, né? Isso arraste aí. O dedo. Arraste o dedo, né? Manda para outras pessoas que nós precisamos de ter aleluia, conteúdo, né? Amém. Para que nossa rádio permaneça no ar cada dia, no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos e que o Senhor abençoe e te guarde em nome de Jesus.